Vamos dar prosseguimento aos nossos estudos de Química para o nosso preparatório para o vestibular específico da UERJ. E hoje a gente vai ver alguns conceitos básicos fundamentais, revendo, né, que boa parte de vocês já conhece esses conceitos e só está precisando relembrar como que funciona para a gente poder continuar avançando com os nossos assuntos mais avançados. O nosso objetivo aqui é conseguir compreender toda a química básica e partir finalmente para os carros-chefes da prova da UERJ, que são química orgânica, cálculos estequiométricos, solubilidade e as funções inorgânicas. Então vamos lá. Modelos atômicos. A química, ela sempre esteve presente no universo. Sempre, sempre, sempre. A gente apenas não tinha uma tradução, não tinha uma concepção do que seria a química e qual que seria a influência dela nas nossas vidas. E a gente pode dizer que a história da química ela começa para nós, seres humanos, né, dentro da pré-história. Os fenômenos químicos eles começaram quando o homem pré-histórico ele conseguiu pela primeira vez produzir fogo. Isso quer dizer que os fenômenos químicos não existiam antes dos seres humanos? Claro que não, né? A gente tem umas grandes evidências de que existiam bactérias que conseguiam fazer fermentação, de que existiam outros seres que estavam presentes aqui na Terra, que existiam chuvas ácidas, por exemplo, em algum período da história. E tudo isso envolve transformações químicas e outras reações que claramente têm alguma coisa a ver com a química. E aí, com o fogo, na pré-história, a primeira vez que o homem produziu o fogo, a gente teve nosso primeiro contato com o conceito de transformação química. E aí, a partir disso, o homem ele pôde forjar metais que desempenharam um papel muito significativo para a humanidade, que é, inclusive, a nomenclatura de alguns períodos históricos, que são posteriores à Idade da Pedra, que a gente vai conhecer como Idade do Cobre, Idade do Bronze e Idade do Ferro, que ficaram marcados pela descoberta desses metais. Por quê? Porque a partir desses metais é que foram produzidos os primeiros objetos, as primeiras ferramentas que os seres humanos passaram a portar. E o que eram essas ferramentas? Eram facas, adagas, pontas de lança, recipientes, instrumentos para caçar, instrumentos para conseguir cortar frutas, instrumentos em geral. E aí, a partir desses instrumentos, é que o homem na pré-história conseguia efetivamente sobreviver, porque era um período muito hostil, né? E aí, já em 400 a.C., a gente já tem uma mudança bem grande, a gente já não tem mais apenas metais, a gente já tem muitos produtos químicos conhecidos, óxido de ferro, óxido de cobre, de zinco, sulfatos, algumas técnicas de transformação, técnicas de separação, como filtração. Eles já conheciam também o banho-maria. E ao que tudo indica, assim como em outras áreas do conhecimento, os primeiros que se preocuparam com a constituição da matéria foram os gregos. Os gregos estão sempre fazendo muita coisa, né, em razão do conhecimento. E aí o primeiro filósofo que propôs essa ideia foi o nosso Tales de Mileto, com a teoria da água. O que dizia essa teoria? Ele observou que a água ela podia existir em duas formas, líquida e gasosa. E aí ele propôs que todo o universo provavelmente seria formado de água. E a partir disso houveram muitas discussões. Os gregos gostavam de debater bastante. E essa teoria ela não foi levada muito a sério. Em seguida, a gente teve um outro personagem importante que foi o Heráclito. E aí o Heráclito acreditava que o universo ele era feito de fogo. Porém, assim como a teoria do Tales de Mileto, isso também não evoluiu muito. E depois a gente teve um ator que foi o Empédocles. Até anotar aqui o nome dele. E aí o que Empédocles fez? Ele fez a teoria dos 4 elementos. Essa teoria, ela permaneceu por muito tempo como sendo a teoria que mais era bem aceita e que era melhor descritiva sobre a constituição da matéria. E o que dizia essa teoria? Ela dizia que os elementos, água, ar, fogo e terra, eles eram os elementos essenciais para explicar a origem do universo. E aí, dentre todas as concepções gregas sobre a matéria, 2 atores foram díspares, não concordaram muito com essa proposição.
que foram o Leucipo e o Demócrito, que elaboraram o conceito de átomo. O que eles pensavam lá? Se a gente pegasse a amostra de um material, qualquer que fosse o material, vamos dizer, por exemplo, um pedaço de madeira, e a gente cortasse no meio, e depois cortasse cada um dos pedaços, foram 2, né? No meio novamente, aí a gente já teria 4. E fosse pegando esses materiais e dividindo em 2 sequencialmente, chegaria um momento em que a gente não conseguiria mais dividir isso. E aí, nesse momento, onde a gente não fosse mais capaz de dividir, a gente teria o átomo, que seria algo que não é divisível. Átomo significa aquilo que não é divisível. Porém, o Aristóteles, que era uma figura muito importante da época, criticou essa concepção atomística e retomou a teoria dos 4 elementos, propondo que os elementos eles poderiam se transformar em uns aos outros. Por exemplo, a água poderia se transformar em fogo em algum sentido, e assim como a água, o fogo também poderia se transformar em algum outro elemento, e eles se complementariam e dariam origem às coisas que a gente conhece hoje no universo. E aí a ideia de átomo ficou adormecida por praticamente 2000 anos, passou-se muito tempo sem que ninguém retomasse esse conceito. E aí já foi lá no século XIX, lá no século XIX, que essa ideia ela foi retomada pelo inglês John Dalton, que inclusive é uma figura muito importante também para a oftalmologia. A condição de daltonismo, que altera a percepção das cores, né? Era uma condição que o Dalton portava. Então, a partir do Dalton, se entendeu que existiam pessoas que eram portadoras de daltonismo. E como ele tinha essa condição inicialmente, a condição foi batizada com o nome dele. Então, a gente chama de daltonismo em homenagem ao John Dalton. O Dalton era um professor, e no início do século XIX ele propôs o nosso primeiro modelo atômico. Por isso que eu digo que ele é muito importante. Nosso primeiro modelo atômico foi uma coisa revolucionária na época, e a partir desse modelo, muita produção científica foi desenvolvida. E aí, o nosso primeiro modelo atômico, segundo o John Dalton, ele era uma bolinha. Ele era mais ou menos assim. E ele era uma bolinha compacta, ou seja, ela não era oca. Vamos pensar assim, a gente tem uma bola de futebol, por exemplo, e a gente tem uma bolinha de gude. Sabe aquelas bolinhas de gude que são de vidro? Pois é. A bola de futebol a gente enche de ar, né? Então, o que a gente supõe? Aquela capa da bola ali, ela é concreta. Mas dentro da bola não tem nada, só tem ar, né? Então ela é oca. O modelo do Dalton ele não era oco, ele era maciço, então ele era mais parecido com a nossa bolinha de gude. Há também quem chame de bola de bilhar. Então esse modelo aqui do John Dalton foi conhecido como bola de bilhar, ok? Esse nomezinho aqui é bem comum de aparecer em prova. Então é importante que vocês saibam os nomes que os nomes pelos quais os modelos ficaram usualmente conhecidos. E aí o Dalton estipulou 5 afirmações, que a gente vai chamar de postulados. E nessas 5 afirmações ele fazia uma descrição de como que funcionaria o átomo. E o primeiro postulado dele fala assim: todos os átomos de um dado elemento são idênticos. Ou seja, se eu pegar um átomo de carbono e comparar com um outro átomo de carbono, eu vou chegar à conclusão de que esses 2 átomos não diferem em nada, porque se eles são do mesmo elemento, eles vão ser todos iguais. Então esse é o nosso primeiro conceito. Beleza? Então destaquem aí que eles seriam todos de um mesmo elemento. Opa, falta aqui. Seriam idênticos. Nosso segundo postulado os átomos de elementos diferentes possuem massa diferente, que reforça o nosso primeiro postulado, né? Se todos os átomos de um mesmo elemento são idênticos, eles são idênticos em tudo, em número de prótons, número de massa, aparência e tudo mais. E aí, átomos de elementos diferentes possuem massa diferente.
nosso terceiro postulado agora. Um composto ele teria uma combinação específica de átomos de mais de um elemento. O que isso significa? Que a gente poderia rearranjar, né? A gente poderia rearranjar os átomos em uma certa forma e a gente não perderia as propriedades de cada um. A gente não criaria átomos do nada, a gente só reorganizaria eles. Então, é a teoria do rearranjo atômico. Aquela que parece muito com aquela máxima de nada se cria, nada é possível de ser inventado. A gente não poderia inventar um átomo, ele seria apenas um rearranjo. Então não teria nada criado. Mas a gente poderia trocar, né, de parceiros para produzir novas substâncias. Então por isso que a gente fala desse rearranjo atômico aqui. Apesar da gente não conseguir criar átomos novos, a gente pode recombinar eles para que eles juntos formem coisas novas. Então por isso a questão do rearranjo. Eu acabei não colocando aqui aquilo que a gente falou anteriormente, das proposições fixas. Os átomos eles se combinariam em proporções fixas. Por exemplo, vou colocar aqui um exemplo. Monóxido de carbono. Dióxido de carbono, na verdade. Eu posso recombinar ele de várias formas, mas eu sempre vou ter um átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio. Eu nunca vou ter mais do que isso. Então, para formar esse composto, eu basicamente tenho essa proporção fixa. Eu nunca vou mudar a quantidade. Esse composto vai ser sempre o mesmo. Então, átomos. Beleza. E aí, por fim, a nossa quinta proposição os átomos eles são indestrutíveis e imutáveis. Indestrutíveis e imutáveis. E é uma coisa que a gente já sabe que não funciona atualmente. Essa teoria ela não é válida. Então daqui a gente só tem afirmações gerais que o Dalton fez sobre o átomo, que não necessariamente significa que elas estavam corretas, mas foram as ideias que ele propôs. E isso é importante a gente saber. É importante a gente saber o que os teóricos pensavam, estipulavam sobre o átomo e como que era a visão deles sobre os átomos, para que a gente possa avançar no conhecimento, por mais que essas teorias não sejam verdade. Então daqui a gente sabe que imutáveis e indestrutíveis não é uma coisa que vai ser reproduzida. Hoje em dia a gente já sabe que os átomos eles podem sim ser destrutíveis e é isso que causa a possibilidade da gente conseguir fazer bombas atômicas, por exemplo. Mas esse é um assunto para mais tarde. Então, indestrutíveis é um conceito que não é válido atualmente. Todos os átomos de um mesmo elemento são idênticos, isso aqui também não funciona. Tá? A maioria dos átomos de um mesmo elemento são idênticos, mas não são todos, tá? Nosso problema aqui é na palavra todos. Por quê? Hoje a gente sabe que existem isótopos, que são elementos que são idênticos de mesmo número de prótons, mas que possuem outras características diferentes. Por exemplo, a gente tem o carbono 12 e tem o carbono 14, que são diferentes em alguns aspectos químicos, mas são do mesmo elemento. Então, essa teoria também não é válida. Átomos de elementos diferentes possuem massas diferentes. Isso sim, isso é válido. Sobre o rearranjo atômico, que nada é criado, apenas recombinado, isso também está ok. E que os átomos se combinam em proporções fixas. Isso está ok até a segunda ordem, tá? Isso é parcialmente ok, porque tem alguns átomos que não vão se combinar em proporções fixas. Mas isso é um assunto bem avançado e não vai ser útil para a tua prova. Depois do Dalton, a gente vai ter outros teóricos que assumiram, né, que as teorias anteriores não eram corretas e que elas precisavam de correções para que elas pudessem chegar mais próximo do modelo ideal, né? Então,
a gente vai ter alguns nomes importantes, que são Thomson, Rutherford e o Bohr, e a gente vai falar de cada um deles. Ah, importante, eu acabei não falando na aba anterior, mas deixa eu voltar lá. Aqui no modelo de Dalton, uma coisa bem relevante também, e a gente pode colocar como observação aqui, é que ele também achava que o modelo do átomo aqui, da nossa bola de bilhar, ele não tinha não tinha carga. Então era um modelo maciço e neutro. Beleza? Isso aqui é importante. Muitas provas perguntam se esse modelo inicial ele possuía algum tipo de carga e qual que seria o número dessa carga. Então ele era neutro. Se era neutro, significa que a carga era zero, tá? E aí o Thomson, ele muda essa concepção. O Thomson, ele sabia que existiam coisas que ele poderia modificar do átomo. E aí, a partir disso, ele fez alguns experimentos para ele comprovar se aquele modelo estipulado pelo Dalton era de fato o modelo que melhor descreveria o átomo. E aí, o experimento mais famoso dele é o experimento chamado raio catódico. A partir desse experimento, ele acabou descobrindo a existência de partículas carregadas. Então, esse modelo aqui do Thomson, ele é conhecido também como modelo elétrico. Ou eletrônico. Por quê? Porque a partir do experimento dos raios catódicos é que ele descobriu que existia o elétron. Então, Thomson teve essa grande contribuição da descoberta do elétron, que vai ser muito importante para as próximas descobertas que viriam depois. E isso foi lá em 1897, surgiu a primeira indicação, né, de que existiria alguma carga, e a partir do experimento dos raios catódicos ele descobriu o elétron. E aí, como é que vai ficar o nosso modelo agora, né? Que a gente sabe que existem elétrons, então ele não pode mais ser aquela esfera maciça, não. Aí o Thomson pensou, então ele vai ser ainda uma coisa mais ou menos esférica, só que ele vai ter na superfície dele os elétrons, que seriam essas bolinhas aqui, com um sinal de negativo. Então a gente teria isso aqui ao longo de todo o nosso átomo. Ele associou isso aqui a uma sobremesa que era comum lá da cidade dele, que era o pudim de passas. Por quê? Porque o pudim de passas, se vocês já viram algum pudim de passas na vida de vocês, era um pudim que tinha aquelas uvinhas incrustadas. Então ele achou similar os dois modelos. Então beleza, né? A gente já tem o nosso conceito do pudim de passas. E a gente vai relembrando, né? Como é que era o conhecido o modelo do Dalton, bola de bilhar. O modelo do Thomson vai ser conhecido como pudim de passas. E aí, como ele era carregado com partículas negativas, a gente assume que esse pedaço aqui ele tinha que ser positivo para que mantivesse o nosso átomo neutro, né? Então, a gente ainda não tinha o conceito de prótons, a gente não sabia como que funcionariam essas cargas positivas, mas a gente sabia que, energeticamente falando, o campo elétrico ele tinha que ser positivo para poder compensar essas cargas negativas que seriam numerosas e a gente não sabia o quão numerosas exatamente. Depois do modelo do pudim de passas, a gente vem para o modelo do Rutherford. Rutherford ele já teve uma contribuição com mais pessoas, não foi só o Rutherford que descobriu isso, inclusive, curiosidade, o Rutherford era aluno do Thomson e o Bohr, que veio depois do Rutherford, era aluno do Rutherford. Então, todos eles tiveram uma proximidade muito grande para poder desenvolver essas teorias aí. E aí, o Rutherford, o que ele descobriu? Ele acabou descobrindo que o átomo ele era formado por duas áreas. Então, uma dessas áreas era o núcleo e a outra das áreas era a eletrosfera. E aí, a gente vai parar por aqui e a gente volta na segunda parte.